Se você usa o WhatsApp para atender ou disparar mensagem, com certeza você já tomou bloqueio ou conhece alguém que já tomou. E se você nunca tomou, provavelmente você está correndo esse risco agora. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 APIs e mostrar como utilizar cada uma delas e mostrar como é que eu uso aqui para os meus clientes para eu estar evitando tanto a questão de bloqueio quanto a questão das restrições que o WhatsApp acaba dando no número. E no final eu vou estar mostrando a plataforma que eu estou usando atualmente, que comporta todos esses 3 tipos de conexões e vai muito mais além. Então, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e bora lá pro vídeo. Então, bora lá. Então, só para esclarecer, a gente sabe que a gente toma bloqueio a partir do momento que a gente acaba infringindo as políticas do Metas. Uma dessas políticas é a gente fazer spam, fazer disparo em massa, disparar mensagem para as pessoas que a gente nunca conversou, disparar mensagem para contatos, onde esses contatos não só usam o nosso número, entre muitas outras, né? Principalmente entre elas, nessa questão de bloqueio, entra as APIs, né? E hoje está muito difundida a gente utilizar a API não oficial, que é a Evolution, o Aha, o WhatsApp, entre muitas outras, né? A gente acaba utilizando a API não oficial porque é muito mais prático e não tem custo. Porém, isso acaba acarretando, às vezes, muito das vezes, em bloqueios. E agora eu vou estar te mostrando 3 conexões, 3 tipos de conexões que você pode fazer e como é que eu uso as conexões para eu não tomar bloqueio, para eu evitar. Então aqui, antes de a gente aprofundar um pouco mais, eu trouxe aqui algumas informações só para você ter ciência que talvez você é desse mundo, porém não conhece tão a fundo essas 3 conexões com o WhatsApp que a gente tem hoje. Hoje está muito mais difundido a API não oficial, que é a API ali que a gente conecta um QR Code e já sai usando, sem nenhum tipo de burocracia. Só que aí, como eu falei, hoje, atualmente, a questão de você tomar bloqueio está muito em alta, né? Principalmente agora que o Meta está cada vez fechando mais o circo, né? O cerco ali, para a gente utilizar e migrar para a API oficial e ela também ganhar um pontinho ali através dos templates que a gente via. Então, eu botei 3 esboços aqui para a gente entender a diferença de cada uma, em qual momento usar. Então, aqui a gente tem a API não oficial e na API oficial a gente tem custo zero, porque a gente instala uma API open source como a Evolution, então a gente tem um custo ali da VPS, a VPS ali cerca de R$ 80, e caso você queira ter sua própria VPS, instalar o N2N e a Evolution, eu vou deixar o link aqui da StyCloud e um vídeo aqui onde eu ensino a fazer a instalação do zero de toda a infraestrutura, mais N2N, mais uma API de WhatsApp muito boa que funciona, os botões e lista, tá? O link vai estar aqui na descrição da StyCloud e também o link do vídeo da instalação, tá? Então aqui na API a gente consegue fazer dessa forma, ter uma VPS e instalar uma API open source como o WhatsApp que eu ensino nesse vídeo, ou a gente pode comprar uma como ali a questão do ZAPI, que é em torno ali de R$ 100, e tem outras APIs que você pode utilizar também, que você paga um valor assim de 50, R$ 100 para ter uma API não oficial e fazer esse tipo de comunicação, tá? A gente tem aqui a questão do bloqueio, quando a gente faz o disparo em massa, então a gente, tenho aqui 100 contatos, quero fazer o disparo. Então é bem capaz de você tomar bloqueio. É claro que você consegue fazer contingências para mitigar, mas você não vai conseguir evitar por completo, digamos assim, principalmente se você faz constante, se faz diariamente ou várias vezes ao dia. Seria o quê? Vou fazer o disparo, sei diferenciar ali as mensagens, diferenciar o tempo, então mandei a primeira mensagem, espera 1 minuto, mandei a segunda mensagem, espera 3 minutos, mandei a terceira, espera 2 minutos, para simular um comportamento humano, tá? Mas ainda assim você tem grande risco de tomar bloqueio. Hoje você toma restrição ali de em torno de 12, 18 horas, 24 horas, e nessa restrição você não consegue conectar em dispositivos externos, tipo WhatsApp Web ou em alguma API, você só consegue utilizar ali dentro do celular, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos de APIs, na Evolution, BIOS, da App Connect. Isso aqui são APIs open source e tem as APIs pagas, tá? E aí dentro dessa API você não tem custo, né? Só esse custo de VPS ou pagar ali uma API paga, porque dentro do WhatsApp oficial você paga ali por cada conversa iniciada, tá? Então, por isso que a gente fala aqui a questão de custo zero, que para disparar a mensagem você não paga nada. Você pode conectar nessa API de não oficial e também utilizar o celular
normalmente, tá? Daqui a pouco você vai entender essa questão. Você consegue também utilizar grupos e fazer disparo em massa, mas é claro, tem essa questão de fazer processo para mitigar o bloqueio, tá? Porque se você fazer o disparo em massa e não tiver esse tipo de mitigar o bloqueio, com certeza você vai tomar bloqueio, você vai tomar restrição. Então, muito cuidado caso você for fazer esse disparo em massa, tá? Não é autorizada pelo Meta, é instável e sem suporte, principalmente se for open source. Então, sai uma atualização no WhatsApp, aí a API open source, o desenvolvedor tem que parar, tem que corrigir, então muitas das vezes não é de imediato, e às vezes a API que você paga talvez vai ter um suporte melhor, às vezes no outro dia, daqui a 2 dias, já está resolvido, então tem essa questão, tá? E o risco muito alto de bloqueio, como eu havia falado. Aí, a mais conhecida, depois da API oficial, é a API Cloud oficial. Tá? Então, aqui como é que acontece? Para cada disparo, tem um tipo de disparo que você pode fazer. Os dois mais conhecidos é utilidade, que é, por exemplo, seu pedido foi atualizado, seu pedido saiu para entrega. Então, é uma mensagem de utilidade. Aí tem um custo ali, em média, de 6 centavos, e tem o outro tipo de marketing, que é o mais comum, que é utilizado utilidade marketing, um valor em média de 35 centavos, porque esses valores são cotados em dólares. É só você entrar no site oficial do WhatsApp, aí você vai ver a cotação ali nos valores corretos, tá? Mas fica nesses valores aqui. E uma das características é autorizada pelo Meta, você tem uma alta estabilidade e consegue fazer escala, porque você vai estar conectado diretamente no servidor do Meta, pagando para o Meta. Então a estabilidade é muito maior. Você não tem a necessidade de celular, e muitas das vezes isso aqui é um empecilho, porque o cliente hoje ele está muito acostumado de estar utilizando o celular no dia a dia. Então, eu quero alguma coisa, já chega ali, manda mensagem, liga, e quando a gente vai especificamente para a API Cloud, a gente não consegue ter o celular, porque está conectado diretamente na plataforma ali que fez a parceria com o Meta. Talvez você consiga utilizar o celular se essa plataforma que você conectou tem um aplicativo. Se não tiver, é dentro ali do teu computador que você tem que acessar essa plataforma, que normalmente é dessa forma, que a plataforma não cria aplicativo à parte para você acessar o WhatsApp, tá? Quando você vai para a API Cloud, você não tem acesso a grupo, tá? Então, a API oficial Cloud, você não consegue ter suporte a grupo, você tem que ter template. Então, para toda conversa iniciada, eu tenho um RUM aqui, é um lead que foi captado aqui, e eu tenho que mandar mensagem para eles. Tem que ter um template pré-aprovado pelo Meta, aí o Meta vai identificar se é utilidade ou se é marketing. Aí, a depender da análise, você vai ter um custo. Então, se for utilidade, 6 centavos, se for marketing, 35 centavos, você disparou o template, aí você consegue só conversar com essa pessoa se esse lead te responder. Então, no caso, se eu te responder, sim, você consegue conversar comigo e abre uma janela de 24 horas para você conversar. Caso você mande mensagem e eu paro de responder e passe essas 24 horas, você tem que mandar template. Então, muitas das vezes é muito ruim ali pro cliente, né? Porque tem que ficar mudando template, abrindo a janela, e muitas das vezes o cliente não responde já de imediato. Então, muitas das vezes o pessoal acaba preferindo a API oficial por essa liberdade que acaba dando, né? E aí, como eu falei, custo por conversa aberta. E aí, uma das principais características são essas, tá? E o bom é que aqui que você consegue fazer disparo em massa pagando. Então, você tem que pagar o valor de 35 centavos. Muitas das vezes o pessoal usa ali algumas hackzinhos, digamos assim, para mensagem de marketing passar como utilidade. Então, acaba tipo, pedido atualizado, e aí bota sua oferta embaixo. Aí é muito questão de teste, mudar as palavras, né, que o Meta ele acaba restringindo, mas se não restringir, você consegue meio que passar uma mensagem de marketing como utilidade. Aí, ao invés de você pagar um valor aí 5 vezes, 7 vezes mais caro, né, você paga aí o de 6 centavos. E o melhor dos mundos é a coexistência. Ela tá recente, eu não lembro se foi ano passado que liberou, acho que foi ano passado que liberou, algo assim. E aqui é o melhor dos mundos. Por quê, Juan? Você consegue tanto conectar na API oficial, quanto permanecer com o celular em mãos para fazer ali suas operações, digamos assim, sem muito custo. Então você consegue ter a estabilidade e mitigar o bloqueio, porque você está conectado na coexistência e consegue ainda assim utilizar o celular. Então aqui na coexistência é autorizada pelo Meta, você consegue utilizar o celular mais plataforma junto, coisa que na API Cloud você não consegue. Você consegue ter um receptivo de forma grátis. No caso, essa informação aqui, receptivo grátis, está errado, mas é mais uma questão de, tipo assim, de você enviar a mensagem para a pessoa. Você pode tanto enviar pela coexistência,
ou pegar o celular e mandar mensagem ali para um lead novo, na mão, né? Isso não é automático, é na mão. E você tem que ter muito cuidado, porque se você abusar disso, você pode tomar bloqueio. Mas ainda assim, você tem essa liberdade e usando com cautela, você consegue ali usar tranquilamente, tá? Você tem mais essa questão de flexibilidade, porque usando o celular, você consegue ligar para o cliente, tá em grupo, né? Tem a funcionalidade, a praticidade de utilizar o celular, né? E também você consegue ter a plataforma em conjunto para ter estabilidade, segurança e mitigar o bloqueio. E aí, o que acontece aqui na agência? Eu oriento os meus clientes, né, a sempre que iniciar uma nova conversa, sempre enviar template. No nosso caso, a gente tem uma captação automática pela IA, e aí a IA já envia o template para iniciar a conversa. Então, meu cliente não tem muito esse problema. Mas caso ele necessite, a gente orienta sempre a enviar o template ao invés de utilizar o celular. O celular é mais ali para ligar para o cliente, fazer um follow-up, fechar algum contrato, aí sim a gente orienta a fazer pelo celular, caso ele possa, tá? E o template tem um custo, e o custo é o mesmo da API Cloud, 6 centavos de utilidade e 35 centavos a de marketing, tá? Aí na coexistência você conecta via QR Code, tá dentro da plataforma, e eu já vou falar uma plataforma muito boa que eu estou utilizando, que está suprindo todas as minhas necessidades, tá? Então, quando acabar a explicação aqui, vou mostrar essa plataforma. Dentro da coexistência, você conecta via QR Code, como se fosse o WhatsApp Web, e o bom é que na coexistência o cliente consegue utilizar tanto a coexistência quanto o WhatsApp Web. Então, ainda assim, o cliente costuma ter ali a praticidade. Mas, é claro, sempre orienta, ó, você pode usar, mas com cautela, porque se você usar muito, possa ser que tenha essa questão do bloqueio. Mas até hoje, todos os meus clientes que tomavam bloqueio na API não oficial, que migrou para a coexistência, basicamente os bloqueios e restrições foram para zero. Parou de ter bloqueio. Então, todos os clientes que vêm, se ele tiver na API não oficial, beleza, a gente deixa, mas a partir do momento que ele começa a tomar um bloqueio, dois bloqueios, ó, certo, tomou as restrições, tomou um bloqueio, bora para a coexistência. Vai para a coexistência, acaba todos os problemas, tá? E também tem a questão aqui indicado para maiores negócios. É mais essa questão de ter flexibilidade, né? Ter o melhores do mundo, celular, mais o sistema e a estabilidade de não tomar bloqueio. Aqui é uma foto que eu trouxe para meio que exemplificar a questão dos custos quando a gente vai para a API Cloud, né? Porque às vezes, se você não contabilizar, isso pode ser um custo que você não estava esperando, né? Então, por exemplo, se você conseguir aprovar templates como utilidade, e aqui na agência a gente tem um processo de aprovar templates como utilidades, é claro, não é todos que vai como utilidade, mas a maioria a gente consegue aprovar como utilidade. E caso você precise de implementar IA, CRM, sistema de atendimento, você me chama aqui, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição para a gente fazer uma conversa, fazer um diagnóstico, entender o teu processo e a gente montar um projeto personalizado aí para o teu comercial, para facilitar a gestão, a qualificação, a captação e tudo mais. Tá? Então, se você tiver um template de utilidade e for fazer um disparo para 1.000 pessoas, você vai gastar R$60. Se você tiver template de marketing a 35 centavos, fazer um disparo para 1.000 pessoas, você vai gastar R$350. Então, um valor aí que pode pesar depender do teu negócio, né? Depender do produto que você está vendendo, do serviço e tudo mais, tá? Dito isso, eu montei meio que um fluxograma para decidir para onde é que você vai, beleza? Você sendo o gestor de automação, você sendo o cliente final que precisa da solução. Ok? Então, qual API do WhatsApp usar? Então, a gente tem aqui, já tomou bloqueio ou tem um volume alto? Não. Aí você pode utilizar a API não oficial, principalmente porque você não tem um volume alto. Então, você acaba passando ali despercebido pelo método, digamos assim. Se você já tomou bloqueio ou tem um volume alto, a gente vem aqui para a API oficial, API Cloud. Mas também tem a questão aqui, ó, se você precisa utilizar o celular, você pode vir aqui para a coexistência, que é o melhor dos mundos, tá? Aqui, para todos os meus clientes, a gente consegue resolver todos os problemas da operação migrando aqui para a coexistência, porque a gente consegue manter o celular e consegue ter a estabilidade de um API oficial, como se fosse cloud, mas sendo coexistência. E como eu prometi para você, eu falei que no final desse vídeo eu estaria mostrando uma plataforma que eu utilizo que está suprindo toda a minha necessidade aqui em relação à gestão de atendimento. A plataforma que eu estou utilizando é a Lionchat. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar contratando caso você tenha interesse.
E se você quiser uma implementação personalizada para você, eu vou deixar o link de um formulário de uma aplicação onde você vai preencher as informações da sua empresa. A gente vai marcar uma reunião, você vai marcar uma reunião no final para eu te mostrar mais a fundo essa plataforma e como que eu consigo estar te ajudando a resolver teu operacional. Aqui, basicamente, eu criei uma conta nova, tá? Para vocês poderem ver como é a plataforma, porém eu vou abrir uma conta de um cliente para você ter uma noção melhor. Então, entrei num cliente aqui, eu tive que ocultar algumas conversas aqui para não mostrar se aparece somente a minha aqui. Aqui o que que acontece? Você consegue ver toda a conversa com o cliente, você consegue ver as tags, você consegue ver qual é o funil que essa pessoa tá. No meu caso aqui tá no auxílio acidente, no estado do Pará, na etapa Lead Novo. Você consegue ter as informações do lead, agendar uma mensagem, uma nova tarefa. Você consegue ter edição aqui do contato, botar as informações pessoais desse contato. Você consegue aqui ter acesso diretamente ao Kanban e movimentar. Então, eu estou no funil aqui, PA, e aqui eu posso movimentar qual etapa eu quero. Tenho aqui qual a pessoa é responsável. Aqui tem o meu contato e tem do outro usuário. Então, você tem o agente tribo, então você pode vincular quem é o responsável, quem é o time, a prioridade, você consegue adicionar etiquetas. Nesse meu cliente, por incrível que pareça, a gente tem um bot para fazer todo esse processo de qualificação e também a gente tem IA. A gente está validando os dois funis, tanto com bot quanto com IA. A gente tem um processo aqui de alarm track que ainda não está implementado. A gente pode ativar flows, então a gente clica aqui, tem as automações que a gente pode acionar, macros, só que nesse cliente a gente não tem macros. Você pode ter os atributos personalizados de conversa, de contatos. Nesse caso aqui, a gente tem uma solução diferenciada, porque a depender do estado, é uma porcentagem que a gente cobra e é um contrato diferenciado a ser gerado. Então, a cada estado, a gente tem um contrato e a gente consegue ter essa granularidade de geração de contratos. Então, qual estado está gerando mais contratos? A partir desse mapeamento que a gente consegue ter essa informação e aqui a gente consegue ver as conversas anteriores ou vinculada a um outro número. Então, se você perceber, a gente tem aqui vinculada ao WhatsApp do Pará e aqui a gente do Mato Grosso. Né? E aqui a gente consegue ter todas as caixas de entradas, então a gente consegue ter vários WhatsApps conectados em um lugar só. Eu só não vou abrir porque tem conversas aqui do cliente, tá? A gente consegue ter etiqueta, chat interno, a gente tem um Kanban. Eu vou borrar o Kanban para mostrar para vocês. Então, o Kanban é dessa forma aqui. Várias etapas, vários leads. A gente consegue trocar a visualização para forma de lista também. Consegue fazer vários filtros. A gente tem aqui também a parte de automações, que a gente chama aqui de flow. Eu tenho aqui um bot, eu tenho algumas automações de ajustes, eu tenho aqui um fluxo para ativar IA, só para você ver como é simples o processo aqui. Ó. Eu inicio com gatilho, faço o gatilho, faço a condição do horário comercial, vejo a condição aqui de acordo com a resposta que a pessoa mandou do tráfego, para saber em qual estado ela é. Eu atribuo os campos personalizados, etiquetas, poder fazer o traqueamento. Bota aqui os atributos personalizados também do contato. Venho aqui e outro atributo personalizado. E aqui eu consigo ativar a IA que eu desenvolvi, que é a Maria. E aqui eu crio o card de acordo com o funil. Aí aqui também tem a questão do bot que a gente está utilizando, que agora a gente está validando o bot. Então, segue de forma similar aqui o início para a gente fazer o traqueamento. E aqui no final segue as perguntas, coleta a pergunta, move aqui para a etapa de negociação e assim segue todo o funil. E é bem simples, bem intuitivo. Aqui eu tenho os nodes aqui para cima, para quem me acompanha, eu gosto de deixar aqui alguns nodes de bate-pronto para eu poder ajustar caso precise. Então, posso voltar. Eu tenho automações aqui que até então eu não uso, eu consigo resolver tudo aqui com Flow, então não uso macro e nem automação ainda, né? Tem uma agenda aqui dentro, consigo colocar a agenda dos meus clientes aqui dentro. Tenho a IA. Aqui eu não vou mostrar muitas coisas, porque tem informação pessoal do cliente, mas a gente consegue configurar. A gente consegue configurar follow-up já automático, não precisa fazer todo aquele processo moroso lá dentro do N8N. E aqui embaixo a gente tem aqui o prompt, que eu não vou mostrar, porque tem informações pessoais do cliente, tem algumas informações aqui que a gente consegue colocar dentro da IA, proteções, diretrizes, vincular produtos, caso você for infoprodutor, colocar agenda, colocar biblioteca
ali dentro da IA, tipo foto, PDF, essas informações para ela ser treinada, a gente consegue criar cenários, então, levar a inteligência para dentro da IA, que essa é a que consegue controlar o sistema, chamar a gente, a criar nota, a mover card, fazer várias e várias operações. E caso você queira um vídeo mais aprofundado dela, você me chama, que eu vou estar mostrando como é que faz determinadas configurações aqui dela. E se você quiser uma implementação para essa plataforma, só você preencher o formulário que está aqui embaixo, botar formulário de diagnóstico. Você preenche, a gente faz a reunião, entende a tua operação e monta um projeto para ti, tá? A gente consegue criar ferramentas personalizadas. Cara, é muita, mas muita coisa, muito recurso. E tipo de conexão que eu sei que você está querendo saber, aqui está borrado, mas aqui eu tenho 4 WhatsApps conectados e aqui eu consigo adicionar uma nova caixa. Só para você entender, a gente tem Facebook, Instagram. Hoje ainda não tem aquele mecanismo de você comentar na postagem e ativar a automação. Está na fase de implementação. A gente consegue conectar o WhatsApp Cloud e API QR Code por aqui. A gente consegue criar um WhatsApp QR Code com API não oficial, conectar TikTok, e-mail. A gente consegue ter uma API personalizada aqui, caso você queira integrar um outro sistema externo. Você tem o Telegram e consegue vincular o site para ficar aquele pop-upzinho dentro do site e você fazer atendimento. Cara, e tem muita, mas muito recurso. Aí se você quer mais vídeo dessa plataforma, você comenta aqui abaixo e escreve o que você quer. Juan, grava um vídeo de tal coisa. Juan, como é que cria um agente? Juan, como é que faz um bot? Enfim, o que for, você deixa aqui no comentário. E se você quer uma implementação para você, para sua empresa, vou deixar o formulário de diagnóstico aqui embaixo. E se você já quer contratar, explorar aqui o Live Chat, vou deixar o link aqui para contratação. E é claro, é um link de afiliado. Aí você clicando por esse link, você vai estar me ajudando também e apoiando aqui o canal para gravar vídeo, mais vídeo como esse. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar uma indicação de vídeo aqui do lado e te vejo lá no próximo vídeo ou na reunião, quando você marcar aí na descrição. Valeu, um grande abraço.